Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 3 passagens bíblicas, sendo a primeira em Mateus, capítulo de número 6. Eu acredito que vocês estão me ouvindo bem aí? Sim ou não? Aí em cima, aqui embaixo, tá? Eu quero só um pouco de retorno aqui, não precisa aumentar para os irmãos, porque o som alto demais também não é bom, mas para mim aqui pode me dar um pouco mais de retorno. O microfone está falhando um pouquinho, não sei se é bateria, se for, já vamos deixar um outro aí preparado, e me dá um pouquinho de grave também, não sei se é possível mexer nisso, tá? Mas se for possível, eu agradeço. Se não for, aí deixa como está. Abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 6. Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 9. Diz-nos o texto bíblico: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Eu quero que você repita comigo o que vai ser o tema da nossa ministração hoje. Apenas a primeira parte dessa frase: Pai nosso. Mais uma vez, Pai nosso. Amém. Abra comigo também a sua Bíblia. No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 11. Versículo 11 e 12. Que diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ainda, mais uma referência bíblica. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E versículo de número 3 em diante. Queridos, eu quero falar hoje sobre um tema que o Senhor me fez meditar ainda esta semana. Eu quero falar hoje sobre a nossa paternidade, ou a paternidade espiritual, ou a paternidade de Deus, quaisquer que sejam as palavras que estejam relacionadas a esse tema de maneira especial. E nós lemos aqui algumas passagens que começamos em Mateus, no capítulo de número 6, em que começamos e repetimos aqui a expressão Pai Nosso. Eu estava numa sala de aula uma vez, e eu pedi aos alunos para fazerem um exercício junto com a gente. Pedi que cada um que tivesse o seu caderno em mão, pegasse a sua caneta e anotasse, sem que o colega do lado visse, para ele, para ela, anotasse os 4 primeiros títulos que geralmente aquela pessoa costumava usar em relação a Deus na sua oração. Por ordem de frequência, eu pedi: coloque em primeiro lugar aquele título que você usa mais. Coloque em segundo lugar aquele título que você usa também com muita frequência. E assim sucessivamente, até o terceiro ou quarto título. Para minha surpresa,
Não foram muitas pessoas que colocaram como primeiro o nome Pai. A maioria das pessoas colocaram em primeiro lugar Deus Altíssimo, Senhor, Soberano. Aí, alguns, é claro, colocaram sim Pai, outros Paizinho, ainda outros Papaizinho. E eu percebi que cada pessoa tem um jeito especial ou peculiar de se relacionar com Deus, de invocar o nome de Deus. Existe uma palavra na teologia que pode assustar você, mas eu não quero que você se assuste, porque eu vou explicá-la. Uma palavra que descreve as figuras em que autores da Bíblia, usando a linguagem humana, se referiram a Deus. Por exemplo, sabemos que Deus, por ser espírito, não tem pés físicos como os nossos. Não tem mãos físicas como as nossas. Mas os autores da Bíblia dizem que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Que os seus ouvidos não estão encolhidos para que não possam ouvir. E a isso nós damos o nome de forma humana, ou antropomorfismo, que é o fato de pegarmos características humanas e atribuirmos a Deus. Mas essa semana, eu comecei a procurar na Bíblia, no Antigo Testamento, passagens em que os judeus se referiram a Deus como Pai. E para minha surpresa, não encontrei muitas passagens no Antigo Testamento que se referem, ou de pessoas se referindo a Deus como Pai. Existem sim algumas passagens, mas não são muitas. Eu localizei texto em Salmos, localizei alguns textos, mas não é a tônica, não é a ênfase, não é a maneira principal pela qual um judeu no Antigo Testamento se referia a Deus. Aí, quando eu comecei a lembrar do Novo Testamento, me saltou aos olhos uma coisa. Que essa questão de focar no pronome de tratamento, ou na invocação, ou no relacionamento entre nós e Deus como Pai, embora não fosse tão enfático no Antigo Testamento, foi algo que foi trazido à tona, foi algo que foi destacado, foi algo que foi elevado, foi algo que foi revelado e enfatizado por Jesus. E eu percebi uma coisa, que essa novidade de ênfase teológica trazida por Jesus está relacionado com o fato de que, talvez por uma questão de respeito, os judeus talvez nunca tivessem tido tanta ousadia para olhar para Deus e chamá-lo de Pai, ou quem sabe, veja bem, por medo de que estivessem transferindo para Deus
as suas decepções humanas. E aí eu percebi uma coisa ao longo dos meus estudos, é que a nossa relação com o nosso pai humano pode interferir na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Às vezes, para alguém que teve problema com o seu pai, às vezes para alguém que nem teve a presença do pai, ou para aquela ou aquele que sentiu a vida inteira um sentimento de rejeição por parte do pai, essa pessoa pode ter dificuldade de ver a Deus como pai. E eu me lembro certa vez de ter ouvido uma pessoa e um relato que me trouxe um impacto emocional muito grande. Essa pessoa disse ter passado, ela começou o relato dizendo que passou a vida inteira tentando resolver um problema de rejeição que vinha da infância com seu pai. Ela disse que não tinha a atenção que queria quando era criança. Que o pai dava atenção para os filhos homens, mas não dava atenção para ela enquanto menina. Todas as vezes que ela queria ficar perto do pai, o pai a rejeitava. Certo dia, o pai disse que ia levar os meninos para tomar sorvete. Mas disse para ela que ela não iria, que ela tinha que ficar em casa com a mãe. Ele saiu com os meninos. Ela, ainda ingênua, foi até a mãe e falou: mamãe, me dá dinheiro para eu ir para a sorveteria com meu pai. Porque ela, na sua ingenuidade, disse que achava que o motivo de ele não querer que ela fosse é porque não tinha dinheiro para pagar para todo mundo. Como passavam por muitas dificuldades, também a mãe disse que não tinha dinheiro, mas naquela semana fez umas coxinhas, e ela disse: eu vou vender na rua para a gente comprar algumas coisas. E ela falou: mãe, deixa eu vender algumas e o dinheiro ficar para mim. Falou: tá bom, você pode vender também. E ela, naquela época, com muita necessidade no meio da família, pegou também a bandejinha e foi vender algumas coisas. Ela conseguiu o dinheirinho, guardou. E quando foi na próxima ocasião em que o pai disse que ia novamente à sorveteria e falou com os meninos: bora, e para ela apontou logo o dedo: você fica com a sua mãe. Ela correu, foi no quarto, pegou as moedinhas. Quando o pai saiu, já estava indo a pé, ela saiu atrás. Com seu dinheirinho acompanhou, alcançou o pai com seus irmãos na sorveteria. Quando o pai olhou para trás, lá estava ela. E ela disse: pai, eu tenho dinheiro para pagar o sorvete. Ela, chorando, me falava que a única coisa que ela queria naquele momento não era tomar sorvete só, era estar do lado dele. Mas sentiu essa rejeição durante toda a infância. E passou a vida, tanto na adolescência como na juventude, tentando conquistar a atenção de seu pai. E ela disse que nunca conseguiu. Até que chegou a velhice. E ele, muito doente, não teve em nenhum momento nenhum dos seus filhos homem ao lado dele. Quem foi cuidar dele? Ela. Ela
disse que teve a oportunidade de desfrutar da companhia do pai, algo que ela tanto desejou a vida toda. Mas a ferida ainda estava aberta. E a ferida só cicatrizou, só foi curada, quando ela, durante alguns dias, indo para o pai, com o pai, para consultas, recebeu de várias maneiras, ainda que ele não tenha conseguido de maneira direta pedir desculpa, perdão, mas disse isso de outras maneiras. Até que, no dia da sua morte, da morte do seu pai, ele teve a oportunidade de fazer uma ligação antes de passar por um procedimento que lhe conduziu a óbito. E como ele sabia do risco, ele foi perguntado pelo médico se ele não gostaria de fazer uma ligação. E adivinha para quem ele fez essa ligação? Ele não fez a ligação para nenhum dos meninos da sua preferência na infância. Ele não fez a ligação para a esposa que ele teve. Mas ele pediu para ligar para sua filha. E ela disse que somente naquela hora foi que aquela ferida, durante muito tempo aberta, começou a cicatrizar-se. Porque ela sentiu que, mesmo que tenha sido na hora da morte, ela conseguiu se sentir enxergada pelo pai. Ela conseguiu se sentir valorizada. Ela conseguiu se sentir amada. Mesmo sem elaborar a rejeição do pai, quando ela era muito pequena, ela viveu toda a sua vida com essa raiz de rejeição na sua existência. Eu hoje procurei uma pesquisa, e eu me deparei com uma pesquisa que foi realizado e publicado pela Santa Trust, o Instituto de Pesquisa Tradicional de Londres. E essa pesquisa diz, foi um estudo que foi feito com 14 mil crianças de 3 anos de idade, de até 3 anos de idade. E os resultados mostraram que 40% dessas crianças não conseguem estabelecer um vínculo de segurança e de apoio emocional com seus pais. A pesquisa avançou e revelou que biologicamente há no cérebro um sistema que nos faz buscar a proteção daquelas pessoas que são referenciais para nós, no caso pai e mãe. Assim, não apenas no reino animal, mas também para os humanos, é vital que estar próximo dos mais fortes ou dos pais gera segurança. E isso ainda está presente no sistema cerebral hoje, conforme dizem os cientistas. Porque quando a criança tem a atenção, o acolhimento, o apoio, o abraço do seu pai e da sua mãe, daquelas pessoas que são importantes e referenciais para ele ou para ela. Quando essas crianças recebem isso, elas conseguem se sentir seguras, elas desenvolvem menos ansiedade, menos medo, são pessoas mais autoconfiantes. A mesma pesquisa revelou que crianças com algum tipo de carência dessas podem ser pessoas que no futuro terão problemas de relacionamentos, pessoas que vão se sentir desamparadas, perdidas, e o mais frequente, pessoas com esses problemas
podem ser pessoas com baixa autoestima. Um menino ou uma menina que teve um pai muito rígido, muito duro, que nunca recebeu o afeto do pai, porque isso com a mãe é mais natural, e hoje é dia dos pais, então queremos nos direcionar para a figura paterna. Mas meninas ou meninos que nunca receberam esse afeto paterno, tendem a ser adultos com baixa autoestima. Esse mesmo autor que escreveu esse livro que eu tive acesso hoje, dá dicas para melhorar o relacionamento do pai com o filho, para que o pai interaja mais com seu filho, para que ele abrace seu filho, para que ele verbalize para o seu filho ou para a sua filha: eu te amo. Talvez não seja incomum em nosso meio encontrarmos pessoas que nunca tenham ouvido do pai, ou que o pai conta que nunca ouviu do avô, que nunca recebeu um abraço e que nunca recebeu essa confissão, essa palavra: eu amo você. E refletindo sobre tudo isso, e me dando conta que no Antigo Testamento nós não temos muitas referências dos crentes do Antigo Testamento se referindo a Deus como Pai, mas que no Novo Testamento isso é muito mais abundante. Isso me trouxe um entendimento de que Deus, através de Jesus Cristo, revelou algo que não tinha sido a tônica das revelações passadas. Ou seja, que Deus, em Jesus Cristo, revelou uma nova face, que até então as pessoas não tinham percebido. Que Deus em Jesus Cristo, ou que Jesus Cristo apontando para Deus, mostrou que nós podemos nos relacionar com Ele de uma maneira como os crentes do passado nunca puderam fazer, que é chamando Ele de Pai. E aí, outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, eu quero entender esse negócio, porque qual é a diferença? Todos nós somos filhos de Deus. Eu falei: de onde você tirou isso? Ah, isso é o que todo mundo fala. Falei: mas isso não é bíblico. Não é verdade que toda a humanidade é filha de Deus. Como não, pastor? Se nós quisermos ser bíblicos, nós precisamos entender o que essa palavra diz. E o que essa palavra nos ensina. No texto que nós lemos, se puder pôr na tela, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, e no versículo de número 11, a Bíblia diz que Jesus, que o Filho de Deus, o Logos, a Palavra de Deus, o Deus encarnado, que Ele veio para o que era seu, mas que os seus não o abraçaram, não o receberam. Entretanto, aqueles que o receberam, a esses que creram no nome de Jesus, como sendo o nome que está sobre todo nome, a esses
deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então existe uma distinção entre criatura e filhos de Deus. Toda a humanidade, qualquer ser humano pode dizer: eu sou criatura de Deus. Um leão é uma criatura de Deus. Uma onça, um boi, é uma criatura de Deus. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus quando recebemos Jesus. Então o mundo acredita na paternidade universal de Deus, e eu quero dizer, isso é antibíblico. Então existe uma fraternidade universal dos homens e uma paternidade universal de Deus. Jesus uma vez declarou para pessoas que não receberam, Jesus disse em João 8:44, Jesus disse para aqueles judeus tendenciosos, de coração obstinado, ele disse da seguinte maneira: o diabo é o vosso pai. Só quem recebeu Cristo Jesus pode dizer: eu sou filho de Deus. Quando nós voltamos para Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 1, Jesus está fazendo o sermão do monte, mas a pergunta é: quem estava ouvindo o sermão do monte? Então volte para Mateus capítulo 5 e o versículo de número 1. Põe na tela, por favor. Olha o que diz Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar os seus discípulos. Essa palavra da oração Pai Nosso, Jesus não está ensinando para toda a humanidade, embora mesmo aqueles que nunca receberam Jesus, quando querem fazer uma oração mais ecumênica, pegam na mão e dizem assim: Pai Nosso. Mas essa oração é uma oração que foi ensinada por Jesus para os seus discípulos. A Bíblia fala que nós nascemos como filhos da ira. Então a grande pergunta agora é: pastor, então explique para nós, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? E eu quero que você abra comigo, ou então acompanhe aí no telão, a leitura que nós iremos fazer. Em Gálatas, no capítulo de número 4. Gálatas capítulo 4, e o versículo de número 3, e o texto diz: assim também nós, quando éramos menores, e Paulo aqui está falando e referindo-se à época do Antigo Testamento, quando havia apenas a lei como instrução, e Paulo chama a lei de aio. A palavra aio quer dizer tutor, quer dizer... Como seria a palavra que a gente daria para... Na antiguidade essa palavra era pedagogo. O pedagogo na antiguidade grega lá era aquela pessoa que funcionava como uma babá. Não sei qual que outro nome a gente poderia dar, mas era um escravo na casa que ficava responsável pela educação das crianças, para monitorar o que as crianças faziam. As famílias ricas tinham, cada uma delas tinha um pedagogo, às vezes era um escravo grego, alguém que tinha um certo entendimento, e esse escravo, esse pedagogo, ia ensinar as coisas fundamentais, ia pegar no pé da criança e dizer: hora de limpar os dentes, hora de comer, hora de se arrumar para ir para a escola. Mas agora Paulo vai dizer que a lei, que era esse pedagogo que ficava enchendo a nossa paciência, dizendo: não faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso.
Essa lei teve o seu propósito, porque antigamente o pedagogo, ele tinha a sua função até chegar à maioridade. Quem chega à maioridade não precisa de alguém dizendo o tempo inteiro na sua cabeça, faz isso, faz aquilo. Aí Paulo vai dizer que o pedagogo aio teve o seu propósito, que era nos conduzir a Cristo. Mas, verso de número 4... quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a época em que o pedagogo não era mais necessário, porque a lei tinha um propósito, nos levar a Cristo, e Cristo já veio em plenitude, Cristo veio realizar a sua obra. E Paulo diz, quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a época certa, Deus enviou o seu Filho, como nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele veio com um propósito. Avança o versículo, por favor. A fim de fazer o quê? A fim de fazer o quê? De redimir. E redimir significa o quê? Redimir significa comprar de volta. Redimir era aquela figura de alguém que ia no mercado e estava lá um parente seu, ou alguém que conhecia e tinha sido feito escravo por dívida, ou seu filho, ou quem sabe um parente. Ele pegava o montante da soltura, da dívida, ia lá no mercado e dizia assim: eu quero pagar pela libertação dessa pessoa. Ah, mas ele não pode ser liberto, ele está preso aqui porque ele deve tanto, eu vou pagar no lugar dele. Sabe o que significa remissão? Remissão é pagamento mediante resgate. Então a Bíblia vai dizer que nós fomos redimidos, nós fomos comprados por alto preço, e o preço que nós fomos comprados foi preço de sangue, não foi de prata e nem foi de ouro. Então a Bíblia diz, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para redimir, para comprar de volta. Comprar de volta quem? Quem era escravo, quem estava debaixo da lei. Aí sabe o que acontece? Deus envia seu Filho, e o seu Filho vai lá no mercado. Ah, isso é uma metáfora, é claro. Ele vai lá no mercado e está lá quem? Estão lá os escravos do pecado, os que nasceram debaixo da lei, os que são filhos do diabo. Eu e você, que antes de receber Jesus, éramos escravos da ira, éramos escravos do pecado, éramos filhos do diabo, ou filhos da desobediência, como diz a Bíblia. Ele foi lá, e aí lá ele falou: eu quero comprar esse, eu quero comprar aquele, eu quero comprar esse outro, eu quero levar todos, eu quero pagar o preço. Ah, mas o preço deles é muito alto, você pode comprar um, você pode comprar dois. Não, eu quero comprar todos. Como é que você vai ter dinheiro para comprar todos? Porque o preço que eu tenho é muito alto e dá para pagar a dívida de todos. Preço de sangue. Ele foi na cruz do Calvário, 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 e na cruz do Calvário, mediante o derramamento de sangue, ele pagou o preço, ele pagou a minha dívida, ele pagou a sua dívida. E agora, quando a gente olha para ele e a gente acredita nisso e recebe ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, aí olha o que acontece. Ele veio a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos, sabe o que? Repita comigo essa frase: a adoção de filhos. 1, 2, 3, vamos bem forte. A adoção de filhos. É mais ou menos assim. Ele foi no mercado, pegou você, pegou eu. Aí agora a gente olha para ele e fala assim: mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho casa, eu não tenho pai, eu não tenho. Ah, você tem um lugar para onde ir, sim. Para onde é que o Senhor vai me levar? Ah, eu vou levar você para minha casa. Ah, eu vou levar você para minha casa, e a partir de hoje
você vai sentar-se à mesa comigo. A partir de hoje, você vai ter o mesmo Pai que eu tenho. Cristo é Filho de Deus, porque Ele foi gerado do Pai. Entenda isso não no sentido literal, mas Ele é unigênito. Ele é da mesma natureza que o Pai. Nós não somos da mesma natureza que Deus. Então há uma diferença entre nós e Deus, e Cristo e Deus, porque Cristo é Filho gerado do Pai, mas eu não sou filho gerado do Pai, eu sou filho adotado pelo Pai. Você é filho adotado pelo Pai. Então Ele vem e fala assim: você não tem para onde ir? Não tenho. Então você vai para minha casa. Ah, é? Eu sim, mas Ele não é meu Pai. A partir de hoje Ele vai ser o seu Pai, porque por meu intermédio você pode agora chamá-lo de Pai. E aí, a grande questão de tudo isso, e vamos terminar o texto aqui para eu explicar mais um pouco. Deus enviou, aí olha o que acontece. A gente vem para casa, a gente vem para essa casa, que também não é literal, não é a igreja física, não é esse templo, mas a gente faz parte agora da família de Deus. E agora Jesus fala assim: você pode chamá-lo de Pai. E quando você for falar com Ele, fala assim, não fala Deus meu, não fala Altíssimo. Não está errado você fazer isso, mas tem uma coisa muito melhor que você pode chamá-lo. De que eu posso chamar? Você pode virar para Ele e falar assim: Pai. Aí você vai e diz assim: Jesus, mas eu cheguei agora. Sabe aquela coisa de gente que mal chegou e não está se sentindo como se fosse parte? Mas para resolver isso, Deus faz uma coisa. Porque o nosso primeiro sentimento, a nossa primeira sensação é de não se sentir. De não se sentir o quê, gente? Você está comigo? De não se sentir filho. Nossa sensação, se nós podemos chamá-lo de pai, nossa primeira sensação é de não se sentir filho ou filha. Mas Deus já sabia disso. Então Ele falou: nesse processo de adoção, eu vou fazer algo mais. Eu vou enviar o meu Espírito Santo para fazer morada em vocês, para morar em vocês. Ai, quando você tiver o Espírito Santo, você vai poder orar assim: Pai nosso. Aí você vira para mim e fala: pastor, mas até o homem que se diz ateu está no trabalho, junta com outro, pega na mão e faz essa oração. Como é que o senhor está dizendo que agora só nós podemos fazer essa oração? Não, ei, tem muita gente que faz essa oração, mas não sente de verdade lá no íntimo que Deus é seu Pai. Só tem um grupo de gente na terra que chama Deus de Pai, sentindo que Ele é verdadeiramente seu Pai. Quem são essas pessoas, pastor? São aqueles que têm o Espírito Santo no coração. O Espírito de seu Filho, Ele enviou para onde? Ele enviou para onde? Para onde Ele enviou? Para onde Ele enviou? Está aí na tela, por favor, me ajuda. Para onde Ele enviou? Para o nosso coração. E aí, o Espírito, diz uma outra passagem de Paulo: testemunha ao meu Espírito de que eu sou filho de Deus. Aí, eu quero terminar isso aqui
dizendo qual é a solução para o problema que nós apresentamos no começo. Qual, pastor? Que muitas pessoas não conseguem ver a Deus como Pai, por quê? Porque a sua imagem de Deus está afetada pela sua imagem do seu pai. E como a imagem do pai precisa de correção, essas pessoas não conseguem olhar para Deus e chamá-lo de pai, porque eles fazem a transferência. Então, às vezes, uma criança que teve um pai alcoólatra, ou um homem, ou uma mulher que lembra da sua infância de ver seu pai bêbado, batendo na mãe, e chega a Jesus, às vezes tem dificuldade de chamar a Deus de pai no primeiro momento. O filho que vê seu pai sendo infiel e cruel com sua mãe, pode ter uma ideia errônea de Deus como pai, ou nem querer chamá-lo assim, por não querer fazer essa associação. Um filho que teve um pai omisso, um pai ausente, que não foi líder, não foi provedor na casa, pode ter uma ideia errada sobre Deus como pai. Um filho que não cresce junto com seu pai, pode ter a ideia de um Deus distante, se vê-lo apenas pela lente do conceito da paternidade que ele ou ela alimenta e nutre. Mas a boa notícia hoje, voltando para Mateus, capítulo 6, e verso 9, e eu quero que você leia comigo, dos 2 pontos em diante, até o final da segunda linha. Vamos lá. Pai nosso. Termina aí. Vamos ler até o final dessa linha. Que está... Vamos ler de novo essa parte. Pai nosso que está no céu. Mais uma vez. Aí quando eu lia isso, o Espírito de Deus falava ao meu coração, que essa segunda parte, que está nos céus, é a revelação de Deus, para que aqueles que tiveram pais falhos, ou aliás, todos nós, porque seres humanos são falhos, mas tem pecados que nossos pais cometeram que são mais difíceis de perdoar do que outros. E há pessoas que nunca conseguiu até hoje perdoar seu pai. Mas, aí a Bíblia traz um alerta para nós. Que essa pessoa, quem você vai chamar de pai, na sua oração, não é um pai humano cheio de falhas. Ele é o Pai que está nos céus. E isso quer dizer que Ele é eterno, que Ele é grande, que Ele é justo, que Ele é bondoso. Que se seu pai falhou com você e foi infiel para com a sua família, Deus diz: ei, eu quero tratar você e te mostrar uma outra paternidade de um pai, mas ele não é humano, ele é soberano, ele está nos céus, ele não vai te decepcionar. O que Deus ministra aos nossos corações é que a sua frustração, a sua decepção, qualquer que seja ela, por uma carência ou por algo que você não teve, em relação ao seu pai, ela pode ser curada. Como que ela é curada, pastor? Ela é curada através dessa paternidade divina. Porque através de Jesus e do Espírito Santo de Deus, conforme diz Paulo aos Romanos,
Observe que coisa linda quando Paulo fala desse assunto. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 15. Eu quero ler para você, preste atenção, Romanos 8 e 15. Olha aí o que está na tela. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente ficarem com medo. Deus cura isso. Não é regra, mas as gerações passadas, a tendência era que ser pai era ser sinônimo de ser rigoroso. E muitos pais foram rigorosos, às vezes alguns cruéis, que de repente gerava mais medo no filho do que outra coisa. E nós estamos indo para um outro oposto, porque se de um lado os pais das gerações passadas eram muito rigorosos, os pais de hoje foram para o 80 e são muito permissivos, não impõem limite aos seus filhos. Outra pesquisa disse que a permissividade, essa pesquisa comportamental diz que a permissividade dos pais para com os filhos pode ser mais trágico do que a rigorosidade. Mas vocês não receberam um espírito que os escravizem ou que os deixe com medo. Diz a Bíblia, nós recebemos um espírito que os torna filhos. Como, pastor? Por adoção, por meio do qual você hoje pode dizer, Abba! Abba é papai. Pastor, eu ainda tenho traumas, sequelas, eu não consigo, porque meu pai foi muito cruel comigo, meu pai foi muito ausente, meu pai isso, meu pai aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te apresentar. Você não está desfilhado, você não está desfilhada, você não está sem pai. Deus é o seu Pai eterno, Ele não te deixa. E o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Põe o versículo seguinte. Pastor, eu ainda tenho dúvida. Pois não tenha. Porque o próprio Espírito faz o quê? Ele testemunha para quem? Para o meu espírito. E ele diz o que para mim? O que ele diz para você? Ele diz assim, você é filha de Deus. Ele diz para você, você é filho de Deus. Aí você diz, não é. Você é filha de Deus. Sim, você é filho de Deus, sim. Aí você diz, mas eu não recebi Jesus. Aí o mesmo Espírito diz, então você não é filho de Deus, porque o Espírito testifica com o nosso só através de Jesus. Se você não recebeu Jesus, você está nos assistindo ou está aqui, pastor, eu nunca recebi Jesus em minha vida, eu estou distanciado, eu estou afastado, eu estou isso, eu estou aquilo. Então eu tenho uma boa e péssima notícia para você. Eu vou começar pela péssima. A péssima é que se você não recebeu Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador, você não pode dizer que Deus é seu Pai, você só pode dizer que Deus é o seu Criador. Mas se você recebeu Jesus, se você tem o Espírito de Deus, pastor, eu não tenho, mas eu quero receber hoje, você pode recebê-lo hoje. Agora, se você já tem e entrou por essas portas e o Espírito já veio dentro de você, então você pode dizer, porque o Espírito está dizendo para você hoje, para de acreditar nas baboseiras, nas mentiras que Satanás anda dizendo para você, a fim de te colocar para baixo, a fim de te humilhar, a fim de te colocar na depressão, a fim de te colocar no meio da dor, a fim de fazer você se achar um imprestável, uma imprestável. Essas são mentiras de Satanás. Se Deus se o Espírito de Deus está em sua vida, quando Satanás vier com essas ideias
ideias, com essas memórias, com essas palavras, com essas frases, para te diminuir, para te colocar para baixo, para te enterrar, você vai dizer: ei, mentira, porque o Espírito de Deus diz para mim que eu sou filha, que eu sou filho, que eu sou filho, que eu sou filha. Você vai dizer, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não mente. Quem mente é o diabo é o pai da mentira. Não acredite no que ele está dizendo para você. Ah, você não teve seu pai. Ah, seu pai foi isso. Ah, você é ninguém. Ah, você vai ser um derrotado. Mentira, Satanás. Eu não vou ser um derrotado. Eu não vou ser um fracassado. Sabe por quê? Porque eu não estou desfilhado. Eu tenho um pai. Ele cuida de mim. O meu pai humano pode me decepcionar todos os dias, ele pode errar, ele pode ser alguém cheio de erros e falhas e me entristecer diariamente com as memórias, com as lembranças, mas eu quero apresentar para você aquele que não vai te decepcionar, para que você saia daqui hoje com um novo sentimento dentro da sua vida, dentro do seu coração, mesmo que você tenha tido um bom pai, mas perdeu o seu pai. Talvez você seja um daqueles ou daquelas que está aqui hoje e que talvez o seu pai já partiu para a glória, mesmo sendo uma pessoa que errou ou acertou. Mas eu preciso dizer para você uma coisa: ei, não importa se seu pai já foi, você tem um pai que continua cuidando de ti. E hoje, nessa data, no Dia dos Pais, você pode agradecer a Deus pelo pai humano que você tem ou teve, mas você também pode agradecer a Ele, porque Ele pode suprir todas as necessidades que seu pai humano não consegue suprir para você. Ah, mas é necessidade, é afetivo, é de carinho, é disso, é daquilo outro, não importa. Se for necessidade afetiva, Deus te põe no colo e diz: meu filho, você é meu filho, eu te amo. Se for necessidade de ser fiel e justo, Ele não vai te decepcionar. Então eu quero orar por você. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Ah, pastor, eu não quero. Eu quero que você faça essa oração. Todos nós, todos vocês, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Mas antes de eu fazer essa oração, eu preciso perguntar: tem alguém em nosso meio, ou que está na internet nos assistindo, que ouvindo essa palavra disse: pastor, hoje eu não posso chamar Deus de pai, porque eu estou distanciado, porque eu estou afastado, porque eu não estou nos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero sair daqui chamando meu Deus de meu pai. Você tem alguém aqui nessa noite que está distanciado, afastado, que nunca fez uma decisão, nunca veio aqui e disse: eu quero ser de Jesus? A Bíblia diz que só aqueles que são filhos de Deus podem, só aqueles que pertencem a Jesus são chamados filhos de Deus. Tem alguém aqui, ou na internet nos assistindo, que está nessa condição, afastado dos caminhos do Senhor, e quer hoje receber essa oração e voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Tem alguém aqui conosco, ou na internet? Se tiver, mande seu nome, mas se não tiver, eu quero orar por você que está aqui, que já tem o Espírito Santo. Eu quero que você hoje agradeça a Deus. Se você, feche seus olhos. Se você precisa perdoar o seu pai, eu quero que você peça, não através do merecimento dele, mas através da cura que Jesus pode realizar. Eu quero que você o perdoe, eu quero que você libere o perdão para ele. Pastor, mas eu não posso fazer isso forçado. Não é forçado, você pode fazer isso voluntariamente. Ah, pastor, mas pelo que eu devo orar? Eu quero que você ore agradecendo a Deus pelo seu pai. Agradeça ao Senhor, mesmo que ele tenha sido falho. Não, pastor, ele não foi uma pessoa falha. Então, tudo bem, agradeça porque ele é uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te inspira, uma pessoa que te põe para frente. Agradeça a Deus por ele, mas ao mesmo tempo, não esqueça de pedir que você esteja numa relação mais estreita com o seu Deus, com o seu Pai. Não esqueça disso. Então vamos orar. Pai, nós estamos em tua presença, e aqui, ó Deus, eu quero fazer uma oração a ti. Eu quero te agradecer pelo meu pai. Eu quero, ó Deus querido, te louvar, porque de muitas maneiras, ó Deus, o meu pai conseguiu apontar-me para ti, na medida em que conseguiu prover toda a necessidade de carinho, toda a necessidade de afeto, de abraço,
que eu precisava, Pai, mas naquilo, ó Deus querido, em que nossos pais falharam, e que nós não temos, meu Deus querido, que nós não o colocaríamos como referência por causa de suas falhas, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a perdoar, que o Senhor nos ajude a liberar o perdão, que o Senhor nos ajude a sermos sarados, ó Deus, na medida em que reconhecermos que mesmo, ó Pai, apesar das circunstâncias, nós não estamos abandonados, que naquilo que nossos pais falharam, nós podemos olhar para Ti e em Ti ver um padrão de referência que nos ajuda a caminhar, meu Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui precisando de abraço, Pai, se tem alguém aqui precisando de ser suprido emocionalmente ou em qualquer área da sua vida, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, como Pai maravilhoso, especial, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, possa nesse momento sarar, curar e fazer com que essa pessoa, com que esse irmão e essa irmã saia daqui hoje sabendo que é filho de Papai, filho do Rei, filho do Eterno, filho do dono do mundo, filho do dono do universo, filho e filha do Rei, porque agora pertencem ao reino de Deus. Pai, isto te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu sou. Se é homem vai dizer filho, se é mulher vai dizer filha, diga assim: eu sou filho. Eu sou filho não, mas agora você vai dizer mais forte: do Rei. Você é filho de rei, você é príncipe, princesa, porque seu pai é rei. Uma salva de palmas para ele.